E aí galera, tudo certo? Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Por Que Não? Canal focado aqui em falar sobre animes, desenhos, cultura pop. E como primeiro vídeo do meu canal, eu gostaria de trazer 7 pontos para você que ainda não leu ou ainda não assistiu esta obra de arte, na minha opinião, chamada Tokyo Revengers. Então, se puder, já deixa o like, compartilha se você curtir e qualquer outro ponto, qualquer outra ideia que você tiver, pode deixar aí nos comentários, beleza? Então, vamos lá para os 7 pontos que eu gostaria de trazer para vocês, que se você ainda não assistiu, deveria assistir ou deveria ler esta obra. Primeiro ponto, design de roupas. Se você é uma pessoa que gosta de um mangá, de um desenho que tenha um, um estilo de roupa legal, um estilo de roupa diferenciado, pode ter certeza que Tokyo Revengers é pra você. Ao longo do mangá e até mesmo no anime, a gente já viu que o design de roupas das gangues ou até mesmo a roupa do dia a dia dos personagens é muito bem feita, é muito cheia de detalhe e se diferencia bastante uma da outra. Ali meio que o design, o estilo da costura da roupa pode até ser parecido de algumas gangues para outras, mas os símbolos ou até mesmo o que marca aquela gangue é muito específico para cada uma. Então, esse é um dos pontos fortes de Tokyo Revengers, que é o design de roupa dos personagens. É muito bem feito. Se você quiser, pode acompanhar o anime, você vai ver ali bastante roupa diferenciada. E se tiver vontade, você ainda vai querer ir pro mangá e você vai ver que é ainda mais diferenciado ainda, mais diversificado cada roupa de cada um dos personagens. Segundo ponto, aparência dos personagens. Tokyo Revengers, ele é um anime que trabalha com viagem no tempo. Então, se você for ver até o anime onde está agora, que já está no episódio 18 atualmente, quando eu estou lançando esse vídeo, você percebe que, como é uma viagem no tempo, passa bastante tempo quando a gente está no presente ou quando a gente está no passado. E você consegue ver que os personagens mudam muito com o tempo. Literalmente, o mangá trabalha bastante isso. A aparência, um corte de cabelo que tá, sei lá, cortou só uma pontinha, ou raspou, ou deixou o cabelo crescer, ou até mesmo personagem que tem alguma cicatriz e ele resolve usar alguma coisa para esconder. Você percebe que os personagens mudam bastante com o tempo. Isso é muito legal de ver, porque o autor ele se prendeu a esses detalhes do personagem, com o passar do tempo, mudar a aparência, ter a cara ou algumas características de estar mais velho e também do corpo ter mudado. Não só isso, mas a diferença tanto do presente quanto pro passado, quando ainda era jovem ou tinha alguma ideia, alguma coisa que gostava naquela época e perdeu e envelheceu e mudou totalmente a sua aparência, o seu jeito de ser. E isso é um ponto que o mangá, tanto o mangá quanto o anime, que já tá agora, gosta muito de tocar. E se você prestar atenção nos detalhes, você vai ter personagens que você nem reconhece. Vai ter personagem que vai estar ali, que você tá acompanhando. Aí quando ele vai pro futuro, quando o futuro que seria o nosso presente, você vê o personagem ali, se você não lembrar do nome, claro, você nem vai reconhecer de tão diferenciado que ficam os personagens. É muito bom. Terceiro ponto, história. Cara, Tokyo Revengers é um anime de drama, ação, shounen escolar. Se você curte esse estilo, Tokyo Revengers é pra você. A história é muito bem contada, os personagens têm uma construção muito legal. A história tem um segmento muito interessante. Cada vez que você assiste, você quer assistir de novo. Cada vez que você termina de ler um capítulo, você quer ler mais e mais e mais. Porque você quer saber mais, você quer continuar acompanhando essa história, porque a história é muito viciante. Se você começar a ler o mangá, você não quer mais parar. O mangá atualmente, no momento que eu estou lançando esse vídeo, ele está com 217 capítulos.
Só que os capítulos são relativamente não de tamanho médio, então se você lê ali, passar uma hora você nem percebe de tão bom que é a história. O segmento dela é muito legal, eu recomendo bastante para você que gosta desse estilo de drama, de ação, shonen, principalmente se é shonen escolar. Então eu recomendo bastante para você, a história é muito legal, bem divertida, emocionante. Se você for uma pessoa bastante emocional, você vai se emocionar pra caramba com essa história e vai gostar bastante de cada um dos personagens. Tanto o principal, nosso protagonista, quanto os secundários, são muito legais. Quarto ponto, personagens. Os personagens em Tokyo Revengers têm uma construção muito bem feita. Mesmo que eles apareçam pouco no começo, alguns personagens ali apareçam bem pouquinho no começo, mais pra frente, lá no futuro, vão ser muito importantes. Eles podem parecer bobos ali de começo e tal, você não dá muita bola, mas com o passar da história, mais lá na frente, você vai ver que a história do personagem é triste, a história do personagem é muito legal, você vê o que levou ele a ser daquele jeito, você vê o que levou ele a ter aquela força, a ter aquela aparência, ou até mesmo aquele jeito de ser. Então, personagens, tanto o principal já é muito bem construído, os secundários são ótimos, você se apaixona demais pelos personagens secundários. Vou dar um exemplo aqui. Mike e o Draken, que são esses dois personagens ali que a gente acompanha bastante ao longo da história. São personagens maravilhosos, você se apaixona por eles de forma muito boa e a história consegue trazer personagens ainda mais legais que eles, até mais fortes ou até mais interessantes de se acompanhar a história. Então, personagem em Tokyo Revenge não falta. E não só isso, mas os personagens têm cada um uma história legal, uma história divertida, às vezes uma história triste, às vezes uma história emocionante. Você consegue sentir os sentimentos deles, você consegue sentir tudo que eles estão passando ali naquele momento. Então é um outro ponto que é importantíssimo para o Tokyo Revengers. E se você gosta desse estilo de personagem diversificado, emocionante, sentimental, com um aprofundamento no psicológico do personagem, na história dele, esse mangá é para você. Quinto ponto, plot twists. Tokyo Revengers, um dos pontos mais legais que eu gosto de trazer pra Tokyo Revengers quando eu recomendo pra alguém é que, cara, se você curte plot twist, surpresa, reviravolta, Tokyo Revengers é o que mais tem. Porque a cada momento que você vai acompanhando a história, você pode parecer que ela tá ficando monótona, o que eu particularmente não acho isso, em nenhum momento pra mim a história fica monótona. E chega pontos que você vai acompanhando a história, aí você vai acompanhando o mangá ou até mesmo o anime e acaba o episódio bem em cima de um plot twist, uma surpresa que você nem esperava. Você pode até teorizar e tal, você pode pensar, caramba, realmente pode ter acontecido isso, pode não ter acontecido isso, talvez essa ideia esteja errada, talvez esse personagem esteja em ligação com outro. Mas o que tem de plot twist em Tokyo Revengers é incrível, e são plot twists gigantescos, muito importantes, plot twists que é importantíssimo lembrar e que fazem a diferença lá na frente. Você acompanhando essas surpresas que acontecem, você começa a teorizar, você começa a se agarrar mais ao mangá. Então, plot twist de Tokyo Revengers é cheio disso. Sexto ponto, lutas. Como é um anime, um mangá, o Tokyo Revengers, ele tem bastante luta, porque é um anime focado em gangues de delinquentes e tal. E esses delinquentes querem provar sua força, querem provar quem eles são, querem provar quem é que manda. Então, você vai ver ali vários personagens muito fortes, que sabem lutar. Outros personagens já não sabem lutar tanto, já apanham bastante, outros nem chegam a apanhar, só batem forte pra caramba, podem chegar até a matar alguém de tanta força que eles aplicam no golpe, e tem personagens de todo tamanho, tem personagem que é mais baixinho, tem um personagem ali que já tem uma altura média, tem postes, tem uns caras de tamanho de um
pedaços de bambu enormes, tem até maior que prédio. Tô brincando, tá? Mas tem uns caras gigantescos, então a força dele deve ser inimaginável. E uma coisa, principalmente nesse ponto de lutas, é que não se apegue a detalhes ou a fazer sentido. Pode ter um personagem ali que vai vir, sei lá, 50 contra um ou 30 contra 2 e você acha, ah, não tem como vencer. Mas os personagens ali, eles vão sendo construídos que você fala, cara, é muito forte. E com certeza deve dar conta. Então não se apegue muito a detalhes de, não faz sentido ele derrotar tanta gente assim, não faz sentido ele não tomar nenhuma porrada ou ele bater tão forte. Não se apegue a detalhes assim, só curta as lutas, a ação é muito boa. O clima de tensão que é construído em cima da cena também é muito show de bola. E, cara, aproveite as lutas, elas são muito boas, eu recomendo bastante você prestar atenção na leveza, na suavidade que é dos socos, dos chutes e tal. Não tem poder aqui, que os personagens saem tacando poder, não. Aqui é troca de murro, soco, dedo no cu e gritaria. Sétimo ponto que eu queria falar é o nosso protagonista. Protagonista e antagonista, né, que temos ao longo da história. Se você estiver se você estiver achando que Tokyo Revengers é um mangá com um protagonista forte, um protagonista assim muito apelão, um personagem assim que sabe lutar bastante e tal, não é melhor que você não vá para Tokyo ler o mangá. Porque o nosso protagonista, ele é um protagonista assim relativamente fraco em comparação com os outros. Ele não é um cara cheio de habilidades, ele não é faixa preta em nenhum estilo de luta. Ele é um personagem bastante emocional. Você acompanha ele, você vê o que ele sente, você imagina o que ele está passando, o quão ruim é essa situação. E o nosso personagem principal, ele não tem uma força inimaginável. Ele tem uma emoção, ele tem emoções, principalmente um fluxo de emoções enorme, porque é ele que viaja no tempo, do presente para o passado. Então a força dele não está nos punhos ou na força que ele tem nas pernas, nem nada do tipo. A força principal dele é a força de vontade, é o não desistir. Essa é a principal força do nosso protagonista. E isso é muito importante nele. Isso faz diferença pra caramba. Isso é uma coisa que é completamente diferenciada dos outros personagens. O poder de não desistir, o poder de ter perseverança é uma coisa que é muito principal no nosso protagonista. E se você curte isso, curte se autodesafiar, se superar, pode ter certeza que o nosso protagonista vai atender às suas expectativas. Já o nosso antagonista, rapaz, esse cara você vai ter um fluxo de emoções com ele, que você vai odiá-lo, mas ao mesmo tempo que você vê o que ele faz, você vai amar. E você vai ficar de boca aberta. Porque você fala, não é possível que um personagem consiga fazer isso. Não tem como. Tem. O antagonista tem muitos pontos fortes, ele tem bastante presença. Ele não é simplesmente um antagonista jogado ali pro nosso protagonista. Vai lá, vence esse cara aí que você vai conseguir alcançar seu objetivo. Não é assim. O nosso antagonista, ele tem pontos muito fortes. Ele tá ali a todo tempo dando trabalho pro nosso protagonista e o nosso protagonista não vai conseguir vencer ele tão facilmente. Ele precisa de força, ele precisa de ajuda. Ele não vai derrotar ali simplesmente sozinho. O antagonista consegue fazer reviravoltas. Principalmente o nosso antagonista aqui, ele vai ter plot twists, assim junto com o nosso personagem principal. Então é algo muito importante, é o nosso protagonista e o nosso antagonista. Bom, é isso. Foi esses pontos que eu quis trazer para vocês. Se curtirem o vídeo, deixe lá aí se eu gostei. Compartilhe com alguém que ainda não conhece essa obra, ou que você já conhece o anime, ou talvez queira ir pro mangá. E é isso, perdão qualquer edição seja ruim, ou o áudio. É meu primeiro vídeo. Mas muito obrigado pela atenção. É isso, valeu, tchau.